A física moderna, um caminho com um coração. Qualquer caminho é apenas um caminho, e não constitui induto algum para si mesmo ou para outros. Abandoná-lo quando assim ordena o seu coração. Olhe cada caminho com cuidado e atenção. Tente-o fazer tantas vezes quantas julgar necessárias. Então, faça a si mesmo e apenas a si mesmo uma pergunta: possui esse caminho um coração? Em caso afirmativo, o caminho é bom. Caso contrário, esse caminho não possui importância alguma. Carlos Castaneda. A física moderna tem exercido uma profunda influência sobre quase todos os aspectos da sociedade humana. Acabou-se por tornar-se a base da ciência natural e a combinação da ciência técnica e natural. Transformou fundamentalmente as condições de vida na Terra, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Hoje, praticamente todos os setores da atividade industrial utilizam-se dos resultados da física atômica. Ademais, é bem conhecida a influência de seus resultados sobre a estrutura política do mundo através de sua aplicação via armamento atômico. Contudo, a influência da física moderna ultrapassa a tecnologia, estendendo-se ao reino do pensamento e da cultura aqui. A física moderna gerou profunda revisão da concepção humana acerca do universo e do relacionamento do indivíduo com este último. A exploração do mundo atômico e subatômico no século XX tem revelado uma limitação insuspeita das ideias clássicas, levando, por conseguinte, a uma revisão radical de números de nossos conceitos básicos. O conceito de matéria na física subatômica, por exemplo, é totalmente diverso da ideia tradicional de uma substância material, conforme encontramos na física clássica. Idêntica observação pode ser feita no tocante a conceitos como espaço, tempo ou causa e efeito. Tais conceitos, não obstante, são fundamentais em nossa percepção do mundo. A partir de sua transformação radical, nossa perspectiva também passou a conhecer um processo de transformação. Essas transformações, geradas pela física moderna, têm sido amplamente discutidas por físicos e filósofos ao longo das últimas décadas. Contudo, raramente temos nos apercebido do fato de que todas parecem conduzir na mesma direção, ou seja, uma visão do mundo semelhante às existente no misticismo oriental. Os conceitos da física moderna oferecem não raros surpreendentes paralelos face às ideias expressas nas filosofias religiosas do Extremo Oriente. Embora esses paralelos até o presente momento não tenham sido extensivamente discutidos, nem por isso escaparam à observação de alguns dos grandes físicos do século XX, no momento em que entraram em contato com a cultura oriental, quando, de suas conferências proferidas na Índia, na China e no Japão, as três citações seguintes servem como exemplo. As noções gerais acerca da compreensão humana, ilustradas apenas pelas descobertas da física atômica, estão longe de discutir algo inteiramente desconhecido, inédito e novo. Essas noções possuem uma história em nossa própria cultura, desfrutando de uma posição mais destacada e central no pensamento budista ou hindu. Aquilo com que deparamos não passa de uma exemplificação, de um encorajamento, de um refinamento da velha sabedoria. Julius Robert Oppenauer. Outra citação, segunda.
Se buscarmos um paralelo para uma lição da teoria atômica, devemos nos voltar para aqueles tipos de problemas epistemológicos com os quais já se defrontaram no passado pensadores como Buda, Lao Tse, em sua tentativa de harmonizar nossa posição como espectadores e atores no grande drama da existência. Neil Osborne. Terceira citação. A grande contribuição científica em termos de física teórica não chegou do Japão desde a última guerra. Pode ser um indício de uma certa relação entre ideias filosóficas presentes na tradição do Oriente externo e a substância filosófica na teoria quântica. Warren Hasengarten. O objetivo deste livro é explorar essa relação entre os conceitos da física moderna e as ideias básicas existentes nas tradições filosóficas e religiosas no Extremo Oriente. Veremos de forma os fundamentos da física do século XX, a teoria quântica e a teoria da relatividade. Leva-nos a encarar o mundo de forma bastante semelhante à maneira como um hindu, um budista, um taoísta vê. Veremos igualmente de forma essa similaridade se fortalece à medida que observamos as recentes tentativas de se combinar essas duas teorias com o fito de descrever os fenômenos do mundo microscópio, as propriedades e interações das partículas subatômicas de que toda a matéria é composta. Aqui os paralelos entre a física moderna e o misticismo oriental são ainda mais evidentes e nos depararemos com declarações perante as quais será quase impossível identificar se o autor é um físico ou um místico oriental. Quando me refiro a um místico oriental, tenho em vista a filosofia religiosa do hinduísmo, budismo e do taoísmo. Embora tais filosofias abarquem um vasto número de disciplinas espirituais e sistemas filosóficos sutilmente interligados, essas características bastante básicas dessas diferentes visões do mundo são as mesmas. Essa visão não se limita ao Oriente, podendo ser encontrada em determinado grau em todas as filosofias orientais para o misticismo. O argumento deste livro pode, portanto, ser apresentado da seguinte forma. A física moderna leva-nos a uma visão do mundo bastante similar às visões adotadas pelos místicos de todas as épocas e tradições. As tradições místicas acham-se presentes em todas as religiões ocidentais. Elementos místicos podem ser encontrados em diversas escolas da filosofia ocidental. Os paralelos entre a física moderna aparecem não apenas nos Vedas do hinduísmo, no I Ching, nos sutras budistas, como também nos fragmentos de Heráclito, no sufismo de Ibn Arabi e nos ensinamentos do feiticeiro Yaqui Don Juan. A diferença entre o misticismo oriental e o ocidental reside no fato de que as escolas místicas sempre desempenham um papel marginal no Ocidente e no Oriente. Ao contrário, constitui o caráter essencial da filosofia e do pensamento religioso orientais. Por uma questão de simplicidade, faremos uma referência da visão oriental no mundo e apenas ocasionalmente mencionaremos outras fontes de pensamento místico. Se a física nos conduz hoje a uma visão do mundo que se afigura essencialmente à mística, isso corresponde de certa forma a um retorno às suas origens há cerca de 2.500 anos atrás. Será interessante seguir a evolução da ciência ocidental ao longo de seu caminho espiritual, tomado como ponto de partida as filosofias místicas dos antigos gregos e seguindo adiante no percurso que nos conduz a impressionante desenvolvimento do pensamento intelectual e do seu processo gradativo, crescente ao afastamento de suas origens místicas, até chegar ao desenvolvimento de uma visão no mundo que se encontra em flagrante contraste com o pensamento e perspectivas adotadas ao Extremo Oriente. Em suas etapas mais recentes, a ciência ocidental finalmente
passa a superar essa visão de mundo, retornando àquelas dos antigos gregos e das filosofias orientais. Esse retorno, contudo, não se baseia apenas na intuição, mas igualmente em experimentos de grande precisão e sofisticação, e num processo rigoroso e constante de formalismo matemático. Página 23. Só fazendo alguns adendos aqui a vocês que estão acompanhando o trabalho. Esse estudo é sobre o livro O Tal da Física, um paralelo entre a física moderna e o misticismo. Tudo que eu ler aqui, sempre vocês, ao estudar profundamente, você que me acompanha e está até aqui, por favor, coloque um asterístico, sou estudante, né, para que eu compreenda quem está acompanhando até aqui, para dar essa atenção diferenciada. Tudo que nós aprendermos, sempre você tem que colocar assim, em que eu posso usar isso na minha vida prática. Se for às vezes um tema mais complexo, que simplesmente é para você desenvolver seu intelecto, para aumentar o seu nível de pensamento, também é válido, pois o seu nível de pensamento será usado para resolver seus problemas do cotidiano. E esse é um ponto que eu sempre debruço com vocês, porque é um ponto que o Hélio Couto também fala, né? A gente se eleva em pensamento, em estrutura, e com isso, os nossos problemas cotidianos que antes pareciam ser problemas sérios, né, difíceis, eles passam a ser mais, vamos dizer assim, elaborados de formas mais simples, pois a gente tem um conteúdo mental superior, ou seja, a gente acaba aprendendo a resolver e a analisar nossos problemas de um jeito totalmente diferente e novo. O que para o outro é um escândalo, é o fim do mundo, para você passa às vezes de uma teoria e de uma fase que você já, de certa forma, antecipou. Você preveu essa fase, então quando ela chega você está tranquilo e você pode, de certa forma, tá evoluindo. É como se a gente elevasse a nossa ressonância interior, tornando ela mais harmônica, né? Ao invés de você usar um CD, como o próprio Hélio Couto tem, né, disponível, você mesmo vai fazendo essa alteração de nível. Você sobe a sua frequência e com isso sobe o seu patamar de entendimento, o seu patamar de sutilidade. Tudo isso de certa forma, facilita demais a sua própria estrutura de observação da vida em volta. Portanto, qualquer estudo, embora ele seja um pouco mais difícil, e a gente vai fazer estudo desse livro aqui, você vai perceber que com o tempo você vai absorver mais conhecimento de forma natural e simples, sem forçar, sem palavras difíceis, sem conteúdos difíceis. Tudo isso não passa, às vezes, na minha visão, de uma bobeira de vaidade dos intelectuais, que já deveriam estar falando de forma simples para que a dona de casa, o agricultor, as pessoas tivessem acesso a conhecimentos simples, básicos de sobrevivência. Ou seja, para que a pessoa conseguisse, de certa maneira, vencer de forma simples, vencer a matéria, conseguindo o seu conforto, conseguindo o seu dinheiro suficiente, a compreensão pelo menos de tudo isso, de maneira simples. Portanto, eu convido você a continuar nessa nova trajetória do canal, que é uma parte também de playlist exclusiva só do livro, né? O Tal da Física. E eu vou ler sempre um pouco e no final eu vou acabar falando um pouquinho com vocês, resumidamente, para não colocar. Ou seja, resumindo, tudo que ler aqui, a gente falar, por mais difícil que seja, esforce seu cérebro a tentar compreender um pouco, não porque tudo isso será importante para sua vida, mas porque cada vez que eu subo meu padrão vibratório, a minha mente melhora de qualidade para estar lutando contra esse tipo de visão, tá? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.